Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade, iniciamos nossos trabalhos. Gostaria de informar que na presente data, a Câmara Municipal de Pacatuba realiza audiência pública com a Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, cuja temática é abordar uma discussão acerca dos problemas da falta de sinais das operadoras TIM, Vivo, Claro e Oi, na localidade do bairro de São Luís. Convido para participarem da presente sessão o senhor Carlos Eduardo Albuquerque de Holanda e o senhor Carlos Bezerra Braga, coordenadores de fiscalização da Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, do Estado do Ceará. Informo a todos que as operadoras de telefonia TIM, Oi e Vivo justificaram as ausências através de ofício dispondo os motivos. Convido os senhores representantes da Associação de Moradores do Bairro de São Luís, Francisco Fábio Frota Felício, presidente da associação, Ellen Monteiro da Silva, primeiro secretário, André Felipe de Oliveira, segundo secretário, Jaqueline Almeida dos Reis, tesoureira, Júlia Rafaele Silva de Carvalho, segundo suplente de secretário. Solicito a todos para de pé, em posição de respeito, prestarmos um minuto de silêncio aos familiares do jovem Ricardo Lopes Moreira, falecido no dia 20 de novembro de 2016. Eu tenho dado notícia triste aqui, viu, esse final de ano. Antes da nossa audiência aqui, eu vou quebrar aqui um pouco da formalidade. Veio uma comitiva de alunos do Crispiano, e eles querem dar só uma palavrinha com os demais vereadores aqui, então eu vou abrir só um espaçozinho, que é coisa de 2 minutos, para poder eles voltarem para a sala de aula. Então, gostaria de convidar a senhora diretora Aureni Aragão e os alunos, representando os demais alunos, a jovem Maria Eduarda e o jovem João Vitor. Autoriza a leitura da ata da sessão anterior. Boa tarde a todos. A ata da 1053ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Pacatuba, do terceiro período da legislatura 2013-2016, aos 17 dias do mês de novembro de 2016, às 15 horas, no edifício da sede da Câmara Municipal, na cidade de Pacatuba, Estado do Ceará, realizou mais a sessão ordinária, sua presidência, senhor vereador vice-presidente João Lucivaldo Cardoso do Carmo e secretariada pelo senhor vereador Francisco Antônio Martins da Silva. Além da presidente e secretário, compareceram os seguintes edis. Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade, iniciamos nossos trabalhos. A seguir, o senhor presidente autorizou a leitura da ata da sessão anterior, que depois de lida e discutida, foi colocada em votação e aprovada. Logo a seguir, autorizou a leitura destinada ao pequeno expediente, ofício número 35462, do Tribunal de Contas do Município, TCM, 28 de outubro de 2016, referente ao processo número 202.26.179, informando que a Corte de Contas julgou em definitivo, nos termos do acórdão 4357, o processo de tomada de contas e gestão da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico de Pacatuba, pertinente ao exercício financeiro de 2012, de responsabilidade do senhor Antônio Ivani Oliveira Peixoto. Projeto de lei número 11/110019, de 11 de novembro de 2016, origem do Poder Legislativo Municipal, dispõe sobre a inclusão da cultura da dança zumba no âmbito do município de Pacatuba e da outras providências. Proposição de autoria do excelentíssimo senhor vereador Francisco Edson Silva Almeida. Concluída a leitura destinada ao pequeno expediente, passemos ao grande expediente. Nesse instante, foi convidado o senhor Antônio Amigo de Lima, o qual cumprimentou a todos, saudou o senhor Raimundo Nonato dos Santos, agradeceu aos eleitores pela oportunidade de fazer parte do parlamento na próxima legislatura. Não havendo mais nenhum vereador inscrito na pauta de oradores, nenhuma matéria a ser votada na ordem do dia, nada mais a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, do que para constar o primeiro secretário, Francisco Antônio Martins da Silva, lavou a presente ata, que depois de lida, discutida e julgada conforme, vai assinada pela mesa diretora demais edis presentes. Coloco a mesma em discussão e votação. Os vereadores de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Autoriza a leitura destinada ao pequeno expediente. Ofício de número 20/2016, de 10 de novembro de 2016, com data de recebimento em 18 de 11 de 2016, da operadora TIM do Estado do Ceará. Ao excelentíssimo senhor presidente N. Medeiros do Carmo, a TIM vem através deste acusar o recebimento, como também agradecer pelo convite para participar da audiência pública a ser realizada no próximo dia 22 de novembro de 2016. Entretanto,
Com pesar, informamos a impossibilidade de comparecermos à mesma por motivo de já termos assumido outro compromisso anteriormente agendado. Contudo, informamos que estamos à disposição para enviar nossos posicionamentos por escrito para que seja lido durante a audiência, caso se julgue pertinente. Colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos ou contatos. Patrick de Azevedo, Relações Institucionais Regionais TIM Brasil. Ofício número 339, da Telefonia Vivo, Diretoria de Relações Institucionais, Grupo Telefônico Vivo do Brasil. Assunto, ofício 336, de 4 de novembro de 2016. Prezado, excelentíssimo senhor presidente, a Telefônica Brasil S.A., em atenção ao ofício supracitado, referente ao convite para audiência pública no dia 22/11/2016, às 15 horas, no município de Pacatuba, vem a presença de Vossa Excelência, por intermédio desta correspondência, informar que, no momento, não dispomos de quadro disponível para essa representação. A Telefônica informa ainda, por fim, que a empresa vem desenvolvendo continuamente esforços para ampliar e modernizar sua rede de serviços, sempre em busca da excelência e satisfação de seus clientes, e esperamos em breve expandir os serviços nessa região. No ensejo, a Telefônica renova, protege de elevada estima e distinta consideração e coloca-se à disposição para quaisquer esclarecimentos necessários. Marcos Antônio Cordeiro de Almeida, Relações Institucionais, Região Nordeste. Comunicado da empresa Oi. Resposta da operadora Oi a convite para audiência pública encaminhada através do ofício 3316, de 4/11/2016. Excelentíssimo senhor presidente, é com grande honra e satisfação que recebemos o convite através do ofício 33/16, 10ª Câmara Municipal de Pacatuba, para participar de audiência pública no próximo dia 22/11/2016, para tratar da falta de sinal celular, serviço móvel pessoal, na localidade do bairro São Luís, neste município. Entretanto, lamentamos informar da impossibilidade de comparecer à mesma, tendo em vista que nessa data em questão e nas semanas subsequentes estaremos empreendendo viagem pelo interior do Ceará, em ações já agendadas anteriormente com o governo estadual. Agradecemos a vossa compreensão, desejando expressivo sucesso na realização do citado evento, bem como a seguir, prestamos alguns esclarecimentos sobre o assunto infracitado. Assim, com relação ao pedido para implantarmos o serviço celular, serviço móvel pessoal, na localidade do bairro São Luís, encaminhado por Vossa Excelência, informamos que a Oi, seguindo critérios técnicos, econômicos e de mercado rigorosos, vem permanentemente realizando vultosos investimentos na expansão, melhoria e modernização de sua área de atendimento no estado do Ceará. Esclarecemos que o município de Pacatuba já possui cobertura em sua sede municipal, com 99,8% com tecnologia 2G, sendo a área de cobertura superior a 80% da sede urbana do município, conforme determina o termo de autorização do serviço móvel pessoal em vigor do órgão regulador Anatel. Dessa forma, comunicamos que atualmente a implantação do serviço móvel pessoal na localidade do bairro São Luís não está contemplada nos planos de expansão da nossa empresa. Por oportuno, esclarecemos que a localidade do bairro São Luís está também fora do polígono validado pela Anatel, com uma distância em relação à sede superior a 5,5 quilômetros. Portanto, a mesma atende aos critérios exigidos pela regulamentação para atendimento nesse momento com o serviço de telefonia celular. Entretanto, gostaríamos de informar que a solicitação de Vossa Excelência e dessa querida comunidade vem reforçar a nossa base de dados para orientar futuras expansões. Concluindo, agradecemos a compreensão, a atenção e aproveitamos o ensejo para parabenizá-lo pelo trabalho que vem realizando à frente desta Câmara Municipal, ao tempo em que apresentamos votos de pleno êxito e colocamos-nos à vossa disposição para o que podemos colaborar aqui no Grupo Oi. Sem mais para o momento, antecipadamente agradecendo Frederico de Siqueira Filho, diretor de Relações Institucionais da Oi do Estado do Ceará. Concluída a leitura do pequeno expediente, senhor presidente. Convido o senhor Francisco Fábio Frota Felício, presidente da associação, para expor os motivos e demais representantes que desejarem se pronunciarem sobre a temática, que abordará uma discussão acerca do problema da falta de sinal das operadoras. Então fica à vontade o Fábio e os demais representantes também, se quiserem. Bem, boa tarde a todas as pessoas presentes.
Quero pedir desculpa o meu nervosismo, né, que não tenho costume de falar em público, mas vamos lá, né. Quero agradecer primeiramente essa casa, né, por sempre nos receber tão bem, nos atender os pedidos, em especial ao presidente da Câmara, Henrique Medeiros do Carmo, né, por ter atendido o nosso ofício, tá, e aos demais companheiros da Associação Moradores de São Luís, Ellen, Felipe e a Jaqueline, tá. Bem, de acordo com a Anatel, né, no fim de novembro de 2015, existiam 269 milhões de linhas telefônicas no Brasil. O que significa dizer que existe mais telefonia do que pessoas em nosso país. Esse número demonstra a importância que o brasileiro dá a esse serviço. Não é raro encontrar dificuldades em complementar ou manter ligações feitas ou recebidas em nossos aparelhos, né, ou em manter ligações feitas, para conseguir concluir o que queremos falar ao nosso interlocutor. Situação pior, entretanto, que fica bem sem sinal, por longo tempo, seja para realizar ligações pessoais ou até mesmo profissionais. Outro problema da vida moderna é a falta de conexão com a internet, oferecida pelas operadoras, né? O direito ao acesso livre ao serviço de telecomunicação ao cidadão é reconhecida pela Lei Federal número 9.472/97, que estabelece: o poder público tem o dever de, inciso 1, garantir a toda a população o acesso às telecomunicações, às tarifas e preços razoáveis, em condições adequadas. Inciso 2, estimular a expansão de uso de redes e serviços de telecomunicações pelos serviços de interesse público, em benefício da população brasileira. Tá? No artigo 3, o usuário de serviços de telecomunicações tem direito, inciso 1, de acessar os seus serviços de telecomunicações como padrões de qualidade e regularidade adequadas à sua natureza, em qualquer ponto do território nacional. Inciso 3. Não ser discriminado quanto a condições de acesso à fruição de serviço. E por sua relevância, os serviços prestados pelos operadores de telefonia móvel são extremamente considerados essenciais pela Lei número 7.783/89, que prevê, artigo 10, são considerados serviços de atividade essencial. Inciso 7, telecomunicações. Então, assim, a localidade de São Luís realmente não tem nenhum tipo de sinal móvel, tá? Já há quase 3 anos que a nossa localidade recebeu um conjunto de 396 casas, onde não foi feito nenhum tipo de adequação àquela população que lá está residindo no momento. Nem telefonia, nem sinal 3G, não existe sinal 3G lá na localidade, tá? Então, quero agradecer aqui de pronto já a Anatel e quero que, se por favor a Câmara tente entrar em contato com as operadoras para saber qual é o posicionamento delas em matéria de, né, serviço, que tem alguma coisa a ser melhorada. Eu acho que os amigos aqui da Anatel devem ter esses dados, né? Aí eu queria convidar alguém mais da associação que queira falar, se possível. Boa tarde a todos, né? Vou falar coisa pouca, eu não tenho muita coisa escrita, não, vou falar de coração como morador da associação. Como você, que é o nosso excelentíssimo presidente da Câmara, você mora lá, você sabe a dificuldade que é a telefonia lá. Não só do conjunto novo que chegou agora, que é aquele conjunto do Minha Casa Minha Vida, mas o São Luís Velho mesmo, o São Bento, tudo ali, a área ali é péssima. Para você chamar uma polícia não dá. Você, na minha casa, só um exemplo, eu pego o meu celular, o meu celular, eu não atendo, que atende a minha esposa. Por quê? Porque ele fica lá nesse canto, ele não se mexe dali. Se eu botar ele no bolso e for daqui para andar 2 metros, não pega mais. É desse jeito, não é, senhor presidente? Isso. E se o celular aqui, você achar uma área que ele pegar e você fizer isso aqui, você tem que mexer a cabeça, mas o celular você não mexe. Isso é sério, isso é o que eu estou falando, é sério, não é brincadeira. Você tem que ficar com o celular parado e mexer a cabeça, mas não o celular, porque senão ele cai a ligação e você deixa de utilizar. Esse é só um apelo que eu estou querendo fazer a vocês, que vocês tenham bons olhos pra gente, que a gente necessita muito. E nessa semana passada que teve agora, quarta-feira passada, aconteceu um caso com a minha filha no colégio, a diretora teve que tirar o vigia, o guarda lá, para ir me chamar em casa, para ir lá no colégio lá, resolver a coisa, porque tentaram ligar para mim, porque tem meu número de telefone. Tentaram ligar e não conseguiam, porque nem pegaram ela tentando ligar e nem o meu conseguia atender, né? Tomara que vocês olhem aí pra gente aí do bairro de São Luís, que a gente está merecendo, né?
A situação lá está muito ruim de telefonia. Obrigado. Convido o senhor Carlos Eduardo Albuquerque de Holanda e o senhor Carlos Bezerra Braga. Também, se quiser ocupar a tribuna, se quiserem, fique à vontade. De onde vocês quiserem falar acerca da temática e responder a Associação de Moradores. Boa tarde a todos. Eu sou o Carlos Eduardo. Estou aqui representando a Anatel juntamente com o Carlos Bezerra Braga, que é meu coordenador lá. É a minha primeira audiência. Queria agradecer o convite ao presidente da Câmara, né, o seu Enio, através do qual agradeço a todos os presentes. Ao pessoal da associação, que a gente já conversou um pouco lá fora, eles já passaram um pouco da ansiedade deles com relação ao sinal. A gente preparou uma apresentação e tal, e é melhor eu fazer dali, que aí já vai passando aí. Então, pronto, a gente preparou aqui algumas coisas. Primeiramente, a gente gostaria de passar esse roteiro aí do que a gente preparou. A gente vai fazer aqui uma parte institucional da Anatel, aproveitar a oportunidade e, mais uma vez, agradecer o convite. Nós estamos sempre abertos a esse tipo de participação com vocês. A gente vai falar um pouco aqui sobre cobertura versus qualidade, né, o que diferencia uma coisa da outra. Vamos falar aqui até o Francisco, né, o presidente da associação? O Fábio, né? Pronto, o Fábio até já mostrou ali pra gente. Eu vou apresentar aqui também a cobertura informada no site da prestadora, que ele já olhou também. Os indicadores de qualidade que a Anatel disponibiliza. Vamos falar sobre a cobertura. Nós tivemos aqui quinta-feira passada, percorremos aqui toda a cidade de Pacatuba e especialmente o bairro de São Luís e o bairro mais próximo, São Bento, eu esqueci agora. Pronto. E vamos falar aqui também, nesse item 5, do interesse comercial que as prestadoras têm versus os compromissos de cobertura que elas possuem, né? Uma coisa é a obrigação, outra coisa é o que ela faz por interesse comercial ou estratégico, né? E, por último, vamos mostrar os canais de interação com a sociedade que a Anatel possui. Bem, aqui um pouco de propaganda aqui, né? Que a Anatel foi criada por essa lei que o Fábio citou, né? A Lei 9472. Foi a primeira agência reguladora a ser instalada no Brasil, a nível federal, né? No rol de atribuições da agência, destacam-se implementar a Política Nacional de Telecomunicações. Implementar, né? Quem define é o Ministério, através do governo, e a implementação é feita pela agência reguladora, pela Anatel. A agência também ela representa o Brasil nos organismos internacionais de telecomunicações, sob a coordenação também do Poder Executivo, né? Ela administra o espectro de radiofrequências, o uso de órbitas satelitais e expedindo as respectivas normas. A Anatel trabalha muito com radiodifusão também, né? Também compete a Anatel expedir, reconhecer, né, a certificação de produtos de telecomunicações, né? Observados os padrões e normas pela Anatel estabelecidos. Ela compõe conflitos de interesse entre as prestadoras dos serviços e reprime infrações aos direitos dos usuários, né, a fiscalização. E ela também exerce competências em matéria de controle, prevenção e repressão das infrações de ordem econômica. Ela se confunde, ressalvadas as exercidas pelo CAD, né, que é o Conselho de Defesa Econômica, né. Isso aqui é o organograma da Anatel. Nós estamos nesse círculo vermelho, que é a Superintendência de Fiscalização, certo? Que possui 3 gerências. Lá de baixo tem escrito gerência regional aqui. Nós fazemos parte dessa gerência regional aqui, que engloba os estados do Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte. Ficamos ali na Senador Vigílio Távora. São desses 3 estados aí. Aqui, só para esclarecer para vocês, que a Anatel, com relação a serviços de telecomunicações, ela tem duas dimensões bem diferentes. Tem a dimensão do serviço privado e do serviço público. O serviço público ele é concedido através de, como eu já falei aqui, através de concessão. Já o privado é através de uma simples autorização. O serviço prestado no regime público ele tem uma série de obrigações a mais que o regime privado não tem. No regime privado, a liberdade é a regra. Como exemplo de serviços prestados no regime privado, nós temos aqui a radiocomunicação, né? Por exemplo, em obras ou em eventos que você utiliza rádio, comunicação via satélite, telefonia celular, banda larga,
E a própria telefonia fixa também pode ser prestada através de uma simples autorização, como, por exemplo, a GVT lá em Fortaleza tem, né? A antiga GVT, atual Vivo. No regime público, que tem uma série de obrigações relacionadas à universalização, como os TUPs, né, que tem lá em São Luís também, no bairro São Luís, é somente o serviço de telefonia fixo, que ele é objeto de concessão e de regime público. Aqui eu só coloquei aqui o convite, né, da audiência aqui, que é com relação a sinal, como já foi exposto aí. E aqui eu queria já entrar aqui falando um pouco da diferença, que para o usuário final o que importa é se comunicar, né? Mas para isso ele precisa de cobertura, que pode ser bem simbolizado nas barrinhas de sinal que a gente tem no nosso celular, certo? Mas isso não é só. Tem a parte da qualidade, que às vezes para alguns usuários podem confundir, que você às vezes tem sinal, mas não consegue ligar, ou então a chamada cai com frequência, ou então é difícil entender o que a outra parte está falando. Tudo isso está associado à qualidade. Então você não tem velocidade no seu modem de banda larga móvel, por exemplo, você não tem uma velocidade boa, tem uma velocidade muito baixa. Então tudo isso está associado à qualidade. E essa qualidade ruim pode estar influenciada por cobertura ruim, ou interferência, ou congestionamento, que é o excesso de usuários na região, né? A operadora, ela monitora, deve monitorar essa qualidade, esse congestionamento ao longo do tempo, né? Cobertura informada aqui no site da Claro, nesses endereços que aí estão. A Claro informa que tem 2G e tem 3G em Pacatuba, e olhando na região de São Luís, eu vi que tem sinal também lá. Na Oi, ela informa somente que tem 2G. 2G, pessoal, é só o serviço de voz. 3G é um serviço de dados até 1 mega de taxa de transmissão. E 4G é um serviço que ainda não está disponível aqui em Pacatuba, mas que dá uma taxa de transmissão bem maior, como referência 5 Mbps, né, megabits por segundo. Mas a Oi só tem 2G na região, ou seja, só o serviço de voz praticamente. A TIM, ela informa no site lá que tem 2G e 3G, e a Vivo também. Então, só resumindo, Claro, TIM e Vivo possuem os dois serviços, 2G e 3G. Já hoje somente o serviço de 2G. Voz, ou então o serviço de dados muito lento, que é o GPRS, chamado antigamente. 3G é voz e internet. 4G é só dados, mas você fala voz através dele também, que ele cai pro 3G, sabe? Quando você faz uma chamada de voz, ele vai pro 3G e completa a ligação, certo? Mas o 4G é um serviço de dados mais rápido. Pronto, eu vou até... eu coloquei aqui pra gente falar de qualidade, logo em seguida eu coloco o que a gente observou lá na quinta-feira passada. A Anatel tem um aplicativo, você pode entrar na loja do Play Store ou da Apple. Tem um aplicativo lá na Anatel, o Serviço Móvel Pessoal. Aí lá você seleciona o município que você quer e tem disponível lá informações de qualidade, informações de desempenho, certo? Da rede das prestadoras. É uma informação assim mensal, né? Não é uma coisa frequente, ó. Você pode ver aí de outubro até setembro de 2016. E tem um valor de referência ali. Isso aqui, no caso, é um indicador de acesso à rede de voz. Então, quando os usuários quiseram acessar a rede de voz para fazer uma ligação, como ligar por 190, como o cidadão estava falando, se eles conseguiram, né? Então, aí no caso, em amarelo está a rede da Oi, ela é a pior das quatro ao longo do tempo, né? Se for olhar em setembro, ela ficou um pouco acima de 95%. Então, 5% das pessoas que tentaram efetuar ligações não conseguiram que a ligação completasse. É isso que quer dizer esse indicador de acesso à rede de voz. Então, é só para ter uma ideia, pessoal, só para ter uma ideia aqui do desempenho das redes presentes aqui em Pacatuba. E como o senhor estava falando, com relação a todas as EBs instaladas no município de Pacatuba. Tem umas EBs aqui que estão ali mais pro lado de Maracanaú, na Pavuna, e tem uma outra que está mais... Mas são todos municípios de Pacatuba, né? Ali. Mais a oeste, né? Pro lado de Maranguape um pouquinho, né? Pronto, ali... Geralmente elas têm ERB ali, tem na Pavuna e aqui. Munguba, onde é? Pronto, é nessa região aí que tem uma... aqui já é a queda da chamada, né? Você está com a chamada estabelecida e de repente ela cai, né? Mas aqui está dentro dos valores de referência, as 4 prestadoras aqui. O valor de referência ali
é 2%, né? Mas as prestadoras estão abaixo disso aí. Já com relação à rede de voz, a rede de dados, perdão, aqui mais uma vez a gente vê o desempenho da rede da Oi pior do que as outras três, né? Ela está com um desempenho abaixo, talvez até porque ela não possui 3G, então é tudo GPRS, que é mais lento, né? E também, pronto, e aqui é a mesma coisa, só que para dados, a queda da rede de dados. Com relação à cobertura, pessoal, que é o que estava sendo mais reclamado aqui, eu estou colocando aqui uma legenda só para indicar os níveis que a gente vai ver de 2G e 3G. Entre parênteses é a tecnologia que as prestadoras utilizam, GSM ou WCDMA, mas a gente não precisa se preocupar com isso, só 2G e 3G. E o que queria chamar a atenção aqui é só que o nível mais baixo que se considera é o nível de ambiente aberto, no qual você não está embaixo de nenhum telhado, né? Você está na rua, na calçada ou numa rua. Então ela é uma intensidade de sinal suficiente para uso sem estar embaixo de nenhum teto, certo? Então é um ambiente outdoor. Então geralmente é aqueles níveis ali azuis ali, ó, do GSM, menos 93 dBm, isso aí é dBm, uma intensidade de sinal. Então é aqueles níveis azuis ou verdes, eles são para ambiente outdoor. Você usa fora embaixo de nenhum telhado. Também um patamar bastante utilizado em veículo, né? Quando você está usando o celular dentro do veículo, apesar de não ser uma coisa recomendada, né? Mas qualquer ambiente que o sinal entre, ele tem uma perda. Então, quanto mais você entra nos ambientes, vai ter uma perda decorrente disso. Então é um nível, vamos supor ali nessa legenda da coluna esquerda ali, um nível em K seria esse verdinho aí, ó. Seria um nível suficiente, menos 85, né, que tem ali. Seria um nível suficiente para você falar dentro do carro. E aí você vai indo. Em edificações, né, quando você começa a entrar dentro das nossas casas aqui, uma edificação simples, só com uma parede, vamos supor, uma parede de largura também, digamos, regular, normal, né? Porque isso também vai variar muito de parede para parede, de construção para construção, então... E tem edificações mais complexas, por exemplo, nós estamos aqui dentro da câmara, aí tem uma parede grossa ali, que passa depois por esse vidro aqui, ou então você está dentro de um banheiro ali, que passa por 2, 3 paredes, então você precisa de uma intensidade de sinal mais alta ainda, vamos supor, menos 55, aquele vermelho ali. Então, eu vou mostrar mapas aqui, só para ilustrar, às vezes fica complicado de ver, mas é só para dizer que o nível de cores quer dizer o tipo de cobertura que você vai ter em cada ponto daqueles. Então, quando você tiver um sinal vermelho ou laranja, você vai ter uma cobertura que você vai poder falar dentro da sua residência. Quando você for indo mais para sinais azuis ou verdes, você vai ter dificuldade, dependendo da construção, em falar dentro da sua residência ou dentro do escritório, uma coisa mais dentro do prédio. A cobertura dentro das nossas casas, ela é muito influenciada pelas características construtivas das mesmas, né? Então ela varia muito. Então o que acontece? A Anatel, quando estabelece, que a gente vai ver também, quando a Anatel estabelece compromissos de cobertura, ela mede só o nível do ambiente aberto, certo? Porque é o que você consegue medir de maneira mais confiável. Porque você não pode medir dentro das casas das pessoas, você mede com um carro, a gente passa com um carro, medindo a região, e a gente dá uns descontos para saber se esse nível vai ser suficiente ou não para a pessoa falar dentro da casa dela, entendeu? Então, mas os pré-requisitos que a Anatel coloca quando faz os editais é para falar cobertura outdoor. Pronto, aqui eu tenho aqui feito no PowerPoint, mas eu tenho também no Google Earth, talvez seja melhor. Na quinta-feira, né, 17 de novembro, a gente rodou aí as entradas e saídas de Pacatuba e rodamos esse bairro aqui aqui é o bairro que vocês estão, São Luís, né? E esse aqui é São Bento, né? Pronto, então, só de maneira mais macro aqui, a gente vê que, por exemplo, a Claro, para 2G, né, que é o que a gente está vendo aqui, ó, ela tem coberturas densas aqui no São Bento, né? Você provavelmente vai conseguir falar tranquilo dentro da sua residência. E em São Luís tem uma cobertura também boa, né? Assim, pelo que vê, aqui é o seu bairro, né? Aqui eu tirei um zoom aqui maior daquela parte aqui só do São Luís, certo? Aqui é Claro 2G, Claro 2G. Aí aqui tá aqui, vocês moram aqui, né? Você falou? Pronto.
Aí então, essas primeiras ruas aqui, elas são melhores, à medida que vai entrando, vai ficando pior, porque a herb da Claro, no caso, ela fica aqui, né? Então ela tem uma antena apontada para cá. Aí à medida que vai entrando, vai piorando. Mas assim, laranja é um nível muito bom, o amarelo é um nível muito bom, o que não é para você ter problema falando dentro da residência, não deveria ter. O verde já é aquele nível que eu tinha falado, que é suficiente para você falar dentro de um carro, entendeu? Aí, assim, o pior lugar que teve foi esse aqui, né? Que é no final da estrada, tem até uma descidazinha assim. Eu até recebi uma ligação ali quando eu estava aqui, né? No caso a operadora TIM, né? Eu recebi uma ligação quando eu estava bem aqui assim. Nessa pontinha aqui até uma descida assim. Um morro lá. Aqui no caso é o 2G da Oi, certo? Também foi o mesmo roteiro, mesmas coisas. Já é um pouquinho pior do que a Claro, né? Quer dizer, ela é pior que a Claro com relação ao bairro São Luís. Que ela tem mais verdes, né? Níveis mais verdes aqui, ó, nessas ruas aqui. O verde é um nível pior, o vermelho melhor, certo? Aqui, ó. Aqui são as herbes das prestadoras, certo? Da TIM, da Vivo e da Oi estão aqui nessa região. E a da Claro que está diferente, está mais próximo ao centro. Eu acho que é mais próximo de onde nós estamos, né? Eu não cheguei a ver bem, mas está mais na região mais ao norte, né? Antes daquela rotatória lá. Bem, aí aqui assim fica às vezes ruim de comparar, mas assim, o nível verde é um nível suficiente para você falar dentro do carro, né? Vamos supor. Mas dentro da residência, dependendo das paredes, da construção, porque isso varia muito da parte construtiva, né? Então é uma coisa muito difícil de se mesurar. Aqui é o 2G da TIM, que eu falei para vocês que eu recebi uma ligação quando eu estava bem aqui, ó, nessa região azul, que é o pior nível até, né? Ó, o bairro São Luís aqui com relação a TIM. E por último aqui do 2G tem a Vivo, que pelo que eu pude observar, era a que estava com o melhor nível, que intensidade melhor de sinal aqui, era a Vivo, no bairro São Luís. Porque você vê aqui, ó, níveis laranjas, né, que é um nível muito forte. Nessa primeira rua, né? Pronto, aqui eu acho que aqui não deveria ter problema com... mas as outras estão aqui também, tá aqui, ó. A Oi, né, no caso? Tá aí a Oi. A Oi tá um nível pior, né, do que a Vivo. É porque tem a altura que elas usam na torre também, né, a altura... Estão no mesmo ponto, mas cada uma tá numa altura de torre diferente. Então, potência pode estar diferente também, que elas utilizam. Cada um tem sua característica, né. Essas que oscilam é porque deve estar uma cobertura muito frágil, né. Quando a cobertura tá melhor, ela oscila menos. Quando tá... uma antena, vamos supor, esteja mais alta, ela tende a oscilar menos. Oscilar é normal da telefonia celular, mas da tecnologia delas, né? O GSM fica saltando em frequência, mas é uma coisa que pra gente é para ser transparente, viu? A intensidade de sinal que você mede no seu sinal não tem nada a ver com isso, não. A frequência é fixa lá, do que você vê a barrinha. Não muda, não. Varia quando o sinal é muito frágil, aí fica variando mais. Mas no caso aqui já é o 3G, certo? O 3G a legenda é um pouco diferente, mas o que quer dizer é a mesma coisa. O vermelho é o mais forte e o azul é o mais o azul é pior, mais fraco. Aqui no caso só tem Claro, TIM e Vivo, né? A Oi ela não tem 3G em Pacatuba, em lugar nenhum. Aí aqui a Claro, né, no 3G, porque assim, muitas vezes, não sei se é o caso do pessoal também querer, né, ter dados, né, e tudo. Porque, por exemplo, a Oi não tem, né? Então, aí quem tem são as outras três aqui, Claro, TIM e Vivo, né? Aí aqui a Claro, ela tem níveis azuis aqui nessas ruas aqui já, né? Então ela não tá tão boa assim também, né? A TIM no 3G no bairro São Luís já tá melhor. A TIM, no caso do 3G, a TIM é a que está com o melhor nível de sinal. Intensidade de sinal, não quer dizer que o serviço esteja bom, tá? Porque tem aqueles outros fatores que influenciam a qualidade do serviço, né? Pode estar congestionado, pode ter outra coisa que ele... Tem. A 3G da Vivo a 3G da TIM ainda está melhor do que a da Vivo. A da Vivo, está aqui a da Vivo. 3G da Vivo.
Eu até tinha feito aqui no... ficar mais interativo. Se quiser aqui aqui a gente pode dar um zoom. Pode ver. No caso aqui eu tô vendo o claro 2G, né? Mas o Vivo 3G, por exemplo, mais real, né? Mas o melhor, aqui dá pra gente ver, ó, o Vivo 3G. Se tiver mais pro amarelo e laranja, tá melhor. TIM 3G e o Vivo 3G. E o claro, né? Ó, eu botei Oi aqui. Ó, o Oi não tem nada. Onde? Tá. Pronto. Agora, a cobertura, né, pessoal, como eu tinha comentado aqui, elas colocam por interesse comercial e estratégico. Algumas empresas cobrem rodovias, cobrem morros bem altos, né? Dependendo e variando do que elas desejam e julgam como estratégico. E tem outras coberturas que elas fazem por motivo contratual, né? Através da Anatel, no caso, né? Que a Anatel chama de compromisso de abrangência, né? Ou cobertura. Hoje, a situação é essa aqui que a gente já comentou, né? Com relação a Claro, né? Possui 2G e 3G, a Oi só 2G, TIM 2G e 3G, Vivo 2G e 3G. É porque você bota a coordenada lá, aí aparece, quando você bota Pacatuba, aparece lá para Pavuna, né? Aí não vê direito mas eu olhei lá, e também tem o que nós vimos aqui, né? No drive test, a gente vê que tem sinal. Tem sinal, sinal bom lá. A Vivo, inclusive, é melhor. Não, a Vivo é melhor em 2G. 3G é melhor, que nós vimos aqui, é TIM. Normal, dentro de casa. Pronto, que ela... A sua é a primeira. À medida que for entrando, vai ficando pior mesmo, pelo que a gente viu. Mas assim, a previsão de obrigações através da Anatel que tem pendente é a Oi colocar 3G até o ano que vem, até o final do ano que vem. Pois é, o que a Anatel tem para fazer são essas obrigações e ela está cumprindo e a Anatel fiscaliza, né, se ela atende esses compromissos que ela assumiu no contrato, certo? Aí, no caso, por exemplo, da Claro, ela vai botar 4G aqui até final do ano que vem. Ela assumiu esse compromisso aí. E também, pessoal, porque é um problema assim que pode dar numa casa, pode não dar numa outra, como eu tentei passar aqui. Mas, porque é o seguinte, a própria Anatel considera atendido quando a área de cobertura tem pelo menos 80% da área urbana do Distrito Sede atendido pelo SMP. Então, assim, eu vou botar aqui para vocês exatamente como a Anatel faz, certo? Quando a Anatel bota uma obrigação dessa, ela cria aqui uma coisa chamada polígono, onde é o que a Anatel cobra das empresas que ela atenda com 80% de intensidade de sinal para ambiente outdoor, certo? 80% tem que estar bom. Então, nós definimos isso aqui para cada um das operadoras, para ela, isso aqui para a Anatel é a Pacatuba, certo? É a área urbana de Pacatuba, apesar de poder não ser em termos de prefeitura, mas é o que a Anatel cobra, que ela leva em conta quando vai fazer a estatística para saber se ela atendeu ou não Pacatuba, certo? Então tem regiões aí, até além do São Luís ali, que com certeza estão piores que o São Luís, mas quando faz a média, né, aí... a gente faz. Quando tem um compromisso que envolva a cidade de Pacatuba, é usado esse polígono que nós chamamos aí. Quando uma delas tem, né, essa obrigação, aí a 8 está com essa obrigação, mas até o ano que vem, mas o da 8 está passando, entendeu, pessoal? É isso que eu falo, porque é outdoor a cobertura, ela não tem 3G, certo? Ela só é obrigada a ter 3G até o final do ano que vem. Obrigado, né? Mas eu estava falando para vocês que tem estrategicamente ela pode querer botar antes, né? Mas, assim, ela está atendendo o que é monitorado pela Anatel, ela está atendendo. Apesar de estar ruim ali até na própria qualidade que eu mostrei antes. Mas ela não tem obrigação de ter 3G, não? Ela assumiu esse compromisso, mas até o final do ano que vem. Ela vai... a Anatel. Nós fiscalizamos a cobertura dela. Mas é só até o final do ano que vem, 3G, né? Agora, a cobertura dela, ela é um pouco pior do que as outras com relação a 2G, tá? Ela é um pouco pior do que as outras, é um pouco pior.
Mas assim, eu vou... O que é interessante aqui para vocês é que aqui tem 4 operadoras, né, em Pacatuba. Tem outros municípios que não tem todas essas opções, né? E o 2G, o dados dela é ruim, sabe? É muito ruim. Funciona, mas é ruim. Você mora também naquele bairro, né? Naquela... Vou botar aqui, ó. 2G, oi, aqui, ó. Pois é, porque... Mas você mora mais nessas ruas aqui, nessas mais assim, mais pra cá. Mais pra cá. Quanto mais... Bem, mas é isso que eu tô falando, pessoal. A Oi é uma empresa, assim, em termos de acessibilidade aqui, ó, que eu tinha mostrado antes. Aqui ela tem um acesso à rede de voz, ó, bem pior com relação às outras, ó. Isso aí eu não sei se a percepção de você também deve ser com relação a isso, né? Você tenta usar e não consegue. Às vezes tem barra no sinal, tem barrinha no aparelho às vezes e não consegue usar, né? Porque quando é só problema de cobertura, existem uns aparelhos que são vendidos, você coloca a antena em cima, certo? Quando o problema é só cobertura, você bota a anteninha em cima, aí vem um cabinho e entra atrás num telefonezinho fixo, aí você bota o chip dentro do telefone fixo, não sei se você já viu isso aí. Mas não consegue ligar. Esse problema aí. Por isso que eu quis falar sobre essa diferença aqui entre cobertura e qualidade, né? Porque, é o que eu estou falando, tem sinal, mas não consegue ligar. Que às vezes para o usuário final, a percepção às vezes pode... não tem sinal, mas o que você tem dificuldade é de ligar, né? É uma percepção geral, deu para ver aqui que ela tá pior mesmo do que as outras, né? Se a reclamação de vocês for maior mesmo com a Oi, dá para se observar isso aí. Agora, tem uma coisa interessante, tem o WISE. Mas você estava querendo só a banda larga ou a banda larga e o fixo também? As duas coisas, o telefone fixo. Não instalaram, você não foi cobrado não, né? Porque o que eu ia falar também para vocês aqui, que eu tinha preparado, é sobre o atendimento rural, certo? Que em 2012 a Anatel fez um edital e que os vencedores do edital, no caso aqui no nosso estado, no Ceará, foi a Vivo. E ela se comprometeu a cobrir as áreas rurais, cobrir 80% das áreas rurais dos municípios compreendidos até 30 quilômetros da sede. Então, no caso de Pacatuba, é toda a área rural, que Pacatuba não tem mais de 30 quilômetros de extensão, né, a partir da sede, né? Então, toda a área rural de Pacatuba, ela é atendida, né, por obrigação pela Vivo. E para solicitação de acesso individual na área rural, que talvez você possa obter isso aí, se for do seu interesse, você pode pedir um acesso individual para a área rural ligando para esse número aí. Essa informação está no site da Anatel também. E ela atende de forma gratuita as escolas públicas rurais. Ela tem essa obrigação também. A Anatel impôs essa obrigação, né, de atender todas as escolas públicas rurais que estejam nessa área de cobertura. A operadora Vivo tem a obrigação de atender uma vez sendo solicitado, né? Então, esse número aí é um número 0800 para ser ligado e solicitar o atendimento às escolas públicas rurais. E é um atendimento gratuito de banda larga, né? No caso, é uma banda larga via celular, mas é fixo, né? A empresa vai fazer uma instalaçãozinha na escola lá e vai disponibilizar. Isso aí chama roaming, né? Para ela fazer roaming com a rede de outra operadora, né? Isso aí, isso é proibido a empresa fazer roaming com outra, né? Isso aí não foi permitido no início. E ainda não é, só para cidades pequenas, abaixo de 30 mil habitantes, que isso aí foi liberado, né? Mas mesmo aqui não ia dar muito certo, porque ela possui cobertura, apenas é deficiente, mas ela possui cobertura em Pacatuba, né? Pelo problema de qualidade, né? Que a gente, não é que não tenha barrinha, tem as barrinhas, mas só que você quando quer usar não consegue. Pessoal, eu estou deixando aqui só os canais de relacionamento, como a Anatel se relaciona aí. A Anatel faz audiências também, tem os conselhos consultivos, tem essa central de atendimento 1331 que vocês podem reclamar quando tem alguma, como foi esse caso que você falou, Fábio, né, da instalação. Quando tem alguma questão relacionada a direito do usuário, né, você pode também reclamar
antes de ir para um PROCON, pode também usar esse canal aí da Anatel 1331 ou através da internet. Tem uma sala do cidadão lá na Vigílio Távora, que pode ir presencialmente, né? Mas é mais conveniente, né? Pela internet, ou até esse aplicativo aqui, Anatel Consumidor, que você pode baixar também, que você pode registrar suas queixas também aí, né? E pessoal, era isso que eu tinha preparado aí. Não pode não ter sido suficiente aí para o pessoal, mas a mensagem principal, assim, Pacatuba tem 4 operadoras. Infelizmente, assim, quem manda no final das contas é o usuário, né? É o fiscal primeiro, né? É o usuário é que é o fiscal mais importante, né? Porque você que sabe o que tá bom para você, o que tá ruim. E Pacatuba tem a vantagem de ter 4 operadoras, né? Então a gente tem opções, né? Essa parte de telecomunicações é uma legislação federal, né? Aí fica... Boa tarde a todos, boa tarde seus vereadores, comunidade de São Luís aqui que se faz presente, público assistente e aos representantes aqui da Anatel. Boa tarde. Eu tenho recebido inúmeras reclamações e pedidos do conjunto de Gereissati, onde eu resido. Lá, eles têm pedido muito. Não, lá, graças a Deus, a cobertura lá é boa do Gereissati. É colado com Maracanaú. É Pacatuba, mas é colado com Maracanaú. Tem uma boa... o conjunto do senador Carlos Gereissati. Aqui, né? Não tenho que reclamar muito de sinal de internet ou sinal de... É o seguinte, lá o que os moradores me pedem é uma internet de banda larga, de qualidade. E lá na 64, que é colado com o conjunto de Gereissati, chegou o GVT, e no conjunto de Gereissati 2 e 3, que pertence a Pacatuba, não entrou a GVT. E as pessoas pedem, Vaval, quando é que vai chegar a GVT? Cobra para poder chegar a GVT no nosso conjunto. É uma necessidade que a gente tem de uma internet de qualidade. Porque a internet que se encontra hoje lá não tem tanta qualidade que a gente precisa. Eu queria ver o que a Anatel poderia fazer em relação a isso para trazer uma banda larga de qualidade para suprir a necessidade dos nossos moradores, do nosso conjunto de Gereissati. No caso aí da GVT, né, que é a atual Vivo. É a atual Vivo. A gente não... A Anatel, como ela é prestada num regime privado, ela é sujeita menos a regras, menos obrigações que são impostas a ela. E ela realmente atende o que ela quer, o que ela acha interessante, o que ela comercialmente, que ela vai crescendo organicamente, né? Ela cresceu muito, na verdade. Mas assim, eu acho que à medida que o tempo vai passando, ela vai se interessando, né? Agora, uma opção talvez, né, uma opção interessante seja modem 4G, ou então modem 4G de uma das operadoras, né? Ou então os pequenos provedores de internet, né? Que tem que pegar uma lista aqui. Que nós temos muitos provedores de internet, né? No Ceará mesmo, né? Tem mais de 100 provedores de internet em vários municípios cearenses. É verdade. E aí eles também provém banda larga fixa, né? Pois lá no conjunto de Gereissati, 64 pertence ao conjunto Maracanaú, que lá tem GVT de banda larga de até de 100 MB, se for necessário. Passou uma ponte, que é Pacatuba, já não tem mais. E também tem uma grande quantidade de pessoas. Eu acho que mais da metade, pouca coisa assim, 45% da população de Pacatuba mora no conjunto de Gereissati, onde tem a maior densidade numerosa de pessoas. Isso aí, eu acho que uma pressão, como vocês fizeram, junto às empresas, de alguma maneira acaba sensibilizando, mas assim, em termos de obrigações não tem. Esse é o problema da privatização. Aí privatizou. Não, mas eu não sou contra a privatização de questão de comunicação 100%, não, só em partes. Eu acho que a Anatel, que é a agência reguladora, deveria pressionar mais as empresas para poder fazer um serviço de qualidade para os nossos munícipes, nossos cidadãos que necessitam, tanto aqui no Gereissati, quanto no São Luís, como em todo Pacatuba. Eu acho que deveria pressionar mais essas empresas para que tragam um serviço de qualidade para o nosso conjunto, para a nossa querida Pacatuba. Olha, Maracanã todo diferenciado aqui, Pacatuba. E é colado. Não, é só por curiosidade aqui, aproveitando a oportunidade aqui. Eu coloquei nesse mapa do Ceará aqui, os municípios em vermelho são os que possuem provedor de internet localizado no município, né? Então, eu não cheguei a ver quem é não, mas em Pacatuba tem um provedor de internet, tem um provedor de internet via rádio aqui, provavelmente.
Tem rádio, Eu também não sei. tem fibra ótica. Que é localizada aqui, sediada aqui. É sediada a aqui. Wireless. Wireless é o nome dela? É. Só assim, o problema é porque ela pega já de terceiro, pega da GVT, vende o serviço pro povo e fica mais caro pra gente. Fica mais caro pra população, que já é uma comunidade, é uma população carente e que precisa de serviço de qualidade com menores preços. Que é onde a agência, é o dever da agência fiscalizar também essas partes de preço, de saber se está dando certo, que vai servir os nossos munícipes. Essa é a nossa necessidade. Eu queria, assim, que pudesse ver a possibilidade de trazer uma GVT, uma empresa que tem qualidade, tem mercado, que já tem confiança, já ganhou várias vezes como a melhor internet do Brasil. Eu acho que eu queria ver a possibilidade da Anatel fazer um pedido que vai atender o conjunto de Ereissati e assim vai se expandindo para toda Pacatuba. Essa é a minha pergunta e muito obrigado. Boa tarde a todos. É, porque no regime privado, ela que vai estabelecendo seu crescimento, Fábio, né? Fábio, com relação a Oi, que você solicitou telefonia fixa, né? Telefonia fixa no bairro São Luís. Isso aí já ela teria que prover isso aí. Isso aí é um caso de uma reclamação junto à Anatel mesmo. Porque no caso de telefonia fixa, aí é regime público e ela tem obrigações relacionadas a isso aí. Sim, da parte de celular, mas como você falou de banda larga fixa e de telefonia fixa, não foi? Você disse que teve um problema. Isso aí é realmente uma obrigação que ela tem de atender. Não, com relação ao telefone popular e a telefonia fixa, você pode abrir uma reclamação na Anatel nos canais que eu vou botar aqui de novo, que isso aí vai ser levado adiante. De 3G? De 3G tem só as 3, menos a Oi, né? 2017 a Oi vai colocar o 3G até 2017. Mas não quer dizer que a cobertura que ela vai colocar vai ser muito melhor do que a que você já tem, né? Então, como o 2G, né? Se você tem problema de sinal, de barrinha de sinal, não quer dizer que vai ficar melhor quando ela implantar o 3G, né? Não, então, a Anatel já faz acompanhar o atendimento dessas coberturas e ela está atendendo, entendeu? Porque ela tem que atender 80% do polígono aqui, ó, que eu vou colocar aqui de novo aqui. 80%. Se ela ficar ruim em determinada região aqui, mas compensar em outra, ela vai atender e vai passar, entendeu? E ela tem passado. Pois então, com relação à qualidade, a qualidade que a Anatel pune é quando ela é um agregado maior do que o município, entendeu? Eu tinha mostrado aqui a visão do município de Pacatuba, que estava ruim, né? Só que a Anatel não tem como punir só pelo município de Pacatuba, porque tem que ser um agregado de no mínimo uma central que dá uma região muito maior do que um município. É como ela tem como punir. Mas a punição maior vem como eu tinha falado antes, o fiscal maior é o usuário, né? Então se você é que pune ela quando você exerce seu direito de sair. Pois é, com relação assim o que a Anatel faz de obrigação, a gente não tem. A Anatel sempre tem punido, né, as prestadoras. A própria Oi está com uma quantidade de multa enorme aí dada pela Anatel, mas nesse caso aqui isso não é suficiente para ser punido na cobertura e nem na qualidade, porque a qualidade, como eu estava falando, é uma área de abrangência maior para ela poder ser punida, e na cobertura ela está atendendo os 80%, entendeu? Aí não é questão de população, é só assim, questão de área, né, de estatística, né, que não é. Mas tá aqui tá aqui os dados da cobertura de 2G da Oi, tá aí, ela não tá passivo de punição, entendeu? Mesmo olhando só o bairro mesmo de vocês, não tá passivo de punição de cobertura, entendeu? Como eu estava falando, tem a dificuldade das casas, de um lugar do outro, a casa que está para trás fica um pouco pior, mas o que a Anatel olha quando vai ver essa parte de cobertura é só o ambiente outdoor, né? Porque não pode entrar dentro da casa de cada pessoa, né? Porque a função da Anatel, no caso do regime privado, é promover um bom ambiente de competição, né? Então, o cenário aqui é bom de Pacatuba, né? Por ter várias outras operadoras, né? Gostaria de facultar aqui a palavra ao excelentíssimo vereador Francisco Cláudio Costa Borges, que ainda fazer alguma pergunta, indagação dentro do tema aí. Cumprimentar, né, a mesa, a pessoa do nosso presidente, também aos nobres colegas vereadores.
ao público presente, né, especialmente também aos convidados, né, da Anatel. Presidente, eu vou aproveitar a oportunidade, né, para assim, agradecer e elogiar aqui a Anatel, né, através de alguns problemas, né, que eu passei, que eu sou usuário, né, né, de internet, né, através da Oi, que acho que é o Oi Velux, né, que está associado ao telefone fixo. E eu, aí há uns meses atrás, uns 10 meses atrás, eu passei por uma dificuldade muito grande com relação à qualidade do serviço que a gente estava usufruindo, né, através do contrato com a Oi. Então, como a internet ela é associada ao telefone fixo e o telefone estava apresentando ruídos, problemas e tal, a gente começou a solicitar a presença do técnico e eu fiquei mais ou menos uns 40 dias só sendo enrolado através da prestadora de serviço. E um amigo meu que trabalha aí, né, nesse meio da comunicação perguntou se eu não queria fazer uma reclamação junto à Anatel. Aí eu não tinha conhecimento, então eu disse, não, eu aceito fazer reclamação. Né? Então a gente fez, né? A gente seguiu eu não sei qual foi o canal específico, né? Mas a reclamação foi feita, foi formalizada, né? E eu fiquei muito satisfeito com relação assim, né, aos procedimentos da Anatel. Né? Inclusive teve, né, esse período que o serviço não foi bem prestado, né? A empresa ela até suspendeu, né? Até suspendeu os pagamentos e tal. E os prazos que foi dado pela Anatel, todos foram cumpridos. Eu fiquei muito satisfeito, né, como cidadão brasileiro, né? Por quê? Porque a gente vê esse problema realmente assim, abrangendo todo o Brasil, né? É CPI em Senado, é CPI em Assembleia, tá aqui, ó, né? A pauta aqui na Câmara de Pacatuba, né? E a gente lamenta, eu também fico triste, porque, né, realmente a qualidade do serviço que eu tenho lá no Gereissati, eu espero que seja né, do alcance do pessoal de São Luís, né? Realmente estão coberto de razão, né? Aqui mesmo no centro de Pacatuba, eu já cheguei a fazer aqui 30 ligações para minha esposa para acertar uma, para uma dar certo. 30. No centro de Pacatuba. 30 ligações para uma dar certo. Então é um absurdo. E até para oferecer mais argumento para vocês aí, com relação à visão de vocês, a gente vê muita reclamação com relação à suspensão da comunicação, né, em áreas de presídio. Né? Aqui em Pacatuba nós temos presídio. Né? Daqui de onde nós estamos para um presídio aí, acho que dá o quê, presidente? Uns 2 quilômetros? Pronto, né? Nós estamos aqui a 2, 3 quilômetros de um presídio. Itaixinga também aqui, né, que de Pacatuba para Itaixinga dá 11 quilômetros, também tem presídio, né? E esse trecho aqui, esse trajeto aqui de Pacatuba e Itaixinga, eu uso sempre. Né? Então você chega ali no São Luís, desceu ali, né, de onde você falou, desceu, até mais ou menos aí uns 2 quilômetros de Itaixinga, é um trecho sem comunicação. Né? Então, eu acho, aproveitando a deixa aí, né, da audiência aí, né, provocada pelos meninos, realmente, por exemplo, né, um intervalo de 11 quilômetros entre 2 municípios não ter cobertura, né, porque tem trecho aí que não tem nada. Não tem nada, né, de nenhum operador entre esses 2 municípios aí. Né? É essa rodovia que passa justamente a entrada desse conjunto que o amigo está verificando. Então, né, agradecer, presidente, né, aí a tolerância, né, e mais uma vez, né, demonstrar aqui a minha satisfação com a Anatel com relação, né, à solução, né, dos problemas que foram formalizados, né, por mim, junto à empresa. Fiquei muito satisfeito. Obrigado. Palavra está facultada aos senhores vereadores. Só para perguntar aqui, senhor presidente, rapidamente, tem alguma previsão para chegar a 4G no conjunto de Gereissati, que é vizinho Maracanaú? Não sei, não verifiquei. Eu só vi de Pacatuba que tá para... São Luís, não é Gereissati. Eu não sei lhe dizer. Mas a gente viu que Pacatuba, a Claro se comprometeu de colocar até dezembro do ano que vem.
É, a Claro, no caso a Claro, é. Eu queria fazer aqui uma ponderação, o Carlos Eduardo e o Carlos Bezerra, e mostrar os meninos da associação. Em 2013, nós tivemos uma audiência pública com a Fretcar. A batalha era baixar a tarifa, que até hoje o problema lá era outro, era negócio de um anel. Tal canto, o anel tal, e aquele negócio todo, e até hoje eu nunca entendi essa parte dos anéis. Até que o Pedro Corrêa aqui na época era o vereador que mais entendia na época sobre esse negócio dos anéis tarifários. Pronto. E naquela oportunidade, nós tivemos com o superintendente, nós tivemos juntamente com o pessoal do Detran, né? O dono da empresa, da Fretcar, e nós fizemos um acordo com a Fretcar e o Detran para com que a passagem reduzisse. E nós viemos para casa tudo certo que a passagem ia reduzir. Foi quando a agência reguladora ACE do transporte como é que pode dizer? Intermunicipal disse que não podia. Porque se baixasse a passagem de Pacatuba, ia ser um efeito cascata. Calcaia ia pedir, Maranguape ia pedir, não sei quem ia pedir, né? A agência reguladora, que naquele momento ali estava deixando de favorecer a população para favorecer eu não sei, eu não estou dizendo aqui que ele estava favorecendo o empresariado, né? Eu estou dizendo aqui que eles barraram porque aconteceu um efeito cascata. Então o que eu estou querendo falar aqui é mostrar mais uma vez para a população que sentar nessas cadeiras aqui não é fácil. As pessoas acham que quando a gente senta aqui a gente pode tudo. A gente consegue tudo, não consegue porque não quer, né? Mas isso aqui agora o Fábio agora tirou aqui uma mais ou menos, vai para casa hoje com outra visão de mostrando aqui que ser vereador não é fácil, não é do jeito que a gente quer, né? Até porque o nome dele, o Felipe fez uma pergunta, né? O que é que essa casa poderia fazer? E ele respondeu que a gente aqui não tem força nenhuma em cima da Anatel. A Anatel é um órgão do governo federal. Aliás, ela é... É porque é uma legislação federal, né? Legislação federal, pronto, né? Então que a gente aqui não tem o poder de... O que os municípios às vezes fazem na verdade, não é restringir instalação, porque é competência municipal, né? Que é de uso do solo, esse tipo de coisa, e às vezes tem restrições com relação à instalação de torres que os municípios fazem, né? E aí interferem, de certa maneira, não necessariamente positiva, né? Na instalação de novas antenas, né? Mas... Então eu queria só encerrar aqui... Senhor presidente, só para poder abrilhantar mais ainda o seu comentário, eu me lembrei aqui da ANEL, né? Que onde aqui no Ceará temos a Coelce, que é uma empresa privada hoje, né? Hoje tem a maior taxa de energia do Brasil, uma das maiores. Aí a Coelce ia mandar, parece que é 14,7% de aumento. Aí a agência reguladora, que é para poder baixar ainda mais, não, está muito alto. Não, você pode aumentar até 17% na tarifa de energia elétrica. Assim, eu não estou culpando vocês, lógico, vocês não têm culpa, a culpa do mesmo é do Parlamento Federal, da Câmara dos Deputados, do Senado, do Congresso, que indicam o presidente da Anatel, presidente da ANEL, presidente dessas instituições, que vai favorecer ao empresariado. Aqui nós batalhamos, lutamos, mas nem sempre conseguimos o objetivo como a gente queria. E também não podemos culpar os representantes aqui, porque estão fazendo a melhor parte deles. Isso eu tenho certeza. Mas é apenas as empresas que bancam a política nacional, que banca a FEBRABAN, junto com as empresas de comunicações, é que banca a política nacional. E é quem tem o controle de tudo. Só isso mesmo, senhor presidente. Só para
se eu puder comentar, no caso da Anatel, ela só regula tarifa do serviço de telefonia fixa da Oi. O resto das outras empresas de telecomunicações, a liberdade é a regra, o preço é livre, eles cobram o valor que eles querem. Por isso que eles ofertam, tem várias ofertas e promoções até agressivas, né, de alguns operadores. Cada uma faz de um jeito diferente, cada uma faz uma coisa diferente. Mas com relação à telefonia fixa, é uma tarifa. Aí é como você comentou da Arce e a da própria Anel também, né? Que aí é uma concessão, que aí eles... É uma série de regras a mais e aí a tarifa. Mas no caso da Anatel tem a tarifa só do serviço de telefonia fixo e a móvel, banda larga, tudo é livre. É preço. Pronto. Eu queria que só agora agradecer ao Francisco Fábio Frota Felício, a Eli Monteiro da Silva, o André Felipe de Oliveira, a Jaqueline Almeida dos Reis. E queria pedir desculpa aqui que eu vi o nome agora, não sei se está aqui, se eu não veio, né, a Júlia? Mas desculpa que eu acho que na hora eu não falei. Falei? A Júlia Rafael Silva de Carvalho. Também queria aqui agradecer a presença do senhor Carlos Bezerra Braga e a presença do Carlos Eduardo Albuquerque de Holanda. Queria só que vocês aí fizessem essas considerações finais aí, tanto os representantes da ANEL como da associação. Não, só agradecer o convite, estamos à disposição lá para demais necessidades de vocês. Tá bom? Nós ficamos gratos pela essa participação da Anatel, reforçando o que o Carlos Eduardo falou. Nós estamos sempre presentes nessas audiências, porque essa audiência é o momento em que a população consegue ter a informação, digamos assim, real do que os fatos acontecem, né? Então, a Anatel nesse momento, talvez saia daqui, eu saio um pouco triste, porque a sociedade não está satisfeita. Mas eu acho que tem uma solução, está na mão da sociedade, a escolha da operadora. Vocês aqui têm 4 operadoras que estão dispondo do serviço. A que está melhor, a que está pior, então cabe vocês escolherem a que for melhor. Então a Anatel proporcionou isso aí para vocês. Vocês podem escolher, vocês têm a livre escolha. Inclusive a portabilidade, a Anatel colocou essa funcionalidade justamente para poder o cidadão, o usuário, poder escolher a sua melhor operadora. O próprio mercado é que vai escolher. Então, quando a operadora sentir que está perdendo mercado, que está perdendo cliente, ela vai ter que melhorar. Então, vocês é que vão regular o mercado. Vocês estão tristes aqui porque não tem uma 4ª operadora, mas vocês têm 3. E dessas 3, 2 estão boas. Então, está com vocês aí a solução do problema. Então, pode solucionar o problema dessa forma, escolhendo. Infelizmente, essa mas pode se mudar isso aí. Quer dizer, seria pior, nós ficaríamos muito tristes aqui se não tivesse nenhuma operadora, se fosse a única Oi. Aí sim, nós estaríamos um problema sério de comunicação. Mas temos opções aí, a população pode escolher isso. Então, senhores, façam valer o direito de vocês. Vocês têm a liberdade de fazer isso. E a Anatel proporciona toda essa facilidade para vocês. A numeração continua a mesma, você faz a portabilidade, é um direito de vocês. Ok? As considerações finais aí do Fábio. Não, Fábio? Não tá. Então, muito obrigado aí. Então, se sintam à vontade, se quiserem permanecer, pode ser, mas se quiserem também se retirar, pode. Passemos à ordem do dia. Parecer número 113. Parecer número 113/16 da Comissão de Justiça e Redação. Parecer número 114/16 da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. E parecer número 115/16 da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Meio Ambiente. Assunto: trata-se da matéria oriunda do Poder Legislativo Municipal, qual seja o projeto de lei número 11.11.019/16 de 11 de novembro de 2016. Dispõe a inclusão da cultura da dança zumba no âmbito do município e da outras providências. Preposição de autoria do excelentíssimo vereador
Francisco Edson Silva Almeida. As comissões da Câmara Municipal de Pacatuba, no uso de suas atribuições legais e no exercício de suas atribuições previstas no artigo 111, inciso 2º, a linha A, C/C e os termos do artigo 36, inciso 1º do Regimento Interno desse Legislativo, emite o presente parecer. É nosso singelo relatório, passaremos a opinar. Visto e analisado o mencionado projeto de lei número 11.11.00019/16, de 11 de novembro de 2016, notadamente pelo seu aspecto legal, constitucional, gramatical e lógico, bem como a técnica legislativa, as comissões vêm considerar o correto, estando apto assim a ser submetido à apreciação pelo plenário desta Casa Legislativa. Esse é o parecer, sala das reuniões das comissões da Câmara Municipal de Pacatuba, aos 22 de novembro de 2016. Formação das comissões. Comissão de Justiça e Redação. Presidente, Francisco Kleber Ferreira. Relator, Pedro Corrêa da Silva. Membro, Luciano Pereira Barbosa. Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. Presidente, Pedro Corrêa da Silva. Relator, Francisco Kleber Ferreira. Membro, Robério Basílio Diniz. Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Meio Ambiente. Presidente, Antônio Fábio da Silva Araújo. Relator, Francisco Edson Silva Almeida. Membro, Francisco Cláudio Costa Borges. Pareceres das Comissões de Justiça e Redação, número 22.11.000113/16. Finanças, Orçamento e Fiscalização, número 22.11.000114/16. Educação, Cultura, Saúde e Meio Ambiente, ponto, número 22.11.000115/16, de 22 de novembro de 2016. Trata-se da matéria oriunda do Poder Legislativo Municipal, qual seja o projeto de lei número 11.11.00019/16, de 11 de novembro de 2016, dispõe a inclusão da cultura da dança zumba no âmbito do município e da outras providências. Proposição de autoria do excelentíssimo senhor vereador Francisco Edson Silva Almeida, mais conhecido por irmão Edilson. Coloco em discussão. Para discutir, senhor presidente. Só pro Vaval aí, por favor. Para discutir, senhor presidente. Pois não. É uma satisfação muito grande. Só. É uma satisfação muito grande. Tu não vai discutir, não. Tu faz um comentário no teu voto. Vou comentar. No teu voto. Não é do voto, não. Não tá em discussão. Tu vai discutir. É contra o projeto. Para discutir, senhor presidente. Fique aí, caladinho aí. É o seguinte, meus dias, parabéns pelo seu projeto. É um projeto na qual eu vou votar a favor e pedir a Vossa Excelência para que eu possa subscrever esse projeto de tamanha estima em nossa querida Pacatuba, na qual é um dos projetos que eu tenho levantado a bandeira desde 2014 em nossa Pacatuba, nosso Gereissati. Conto hoje com um projeto de zumba na escola João Paulo, com mais de 100 mulheres e alguns homens, só que a maioria é a classe feminina. E para mim será uma honra subscrever e com certeza eu votaria a favor de um projeto desse que traz mais cultura e mais saúde para os familiares. Muito obrigado. Continua em discussão. Senhor presidente, para discutir também. Senhor presidente, vendo os municípios vizinhos como Maracanaú, Fortaleza, que tem implantado esse projeto, isso foi aquele projeto do bombeiro, e agora há poucos meses, eles instalaram esse projeto da Zumba, que tem sido importante aí para o povo das cidades vizinhas. Vendo isso aí, eu achei interessante que esse projeto pudesse ser instalado aqui em Pacatuba. Quem sabe no próximo gestor, né, possa abraçar esse projeto e implantar aqui no município de Pacatuba. Continua em discussão. Coloco em votação. Como voto o excelentíssimo senhor vereador Francisco Cláudio Costa Borges. Senhor presidente, só o Vaval já escrever no projeto. Presidente, eu voto a favor do projeto. Como voto o excelentíssimo senhor vereador Francisco Granildo Sá de Castro.
A favor, senhor presidente. Como voto o excelentíssimo senhor vereador Francisco Cleber Ferreira. A favor, senhor presidente. Como voto o excelentíssimo senhor vereador Luiz Matias de Lima. Como voto o excelentíssimo senhor vereador Luciano Pereira Barbosa. Voto a favor, senhor presidente. Como voto o excelentíssimo senhor vereador autor do projeto Francisco Edson Silva Almeida. Voto a favor, senhor presidente. Como voto o excelentíssimo senhor vereador Vicente Paulo de Lima. Pois não, vereador. Voto a favor, senhor presidente. Também queria prescrever. Como voto o excelentíssimo senhor vereador Francisco Antônio Martins da Silva. A favor. Aprovado por unanimidade. Ainda falta eu, presidente. Eu não vou votar não, é? Como voto o excelentíssimo senhor vereador João Lucivaldo Cardoso do Carmo. Para mim é uma honra votar a favor. Aprovado por unanimidade. Foi o primeiro a votar, mas disse logo que ia votar a favor. O irmão Edilson está pedindo aqui, está dando a ordem para todos os vereadores. Você está dando a ordem, rapaz, para todos os vereadores subscrever o projeto de vossa autoria. Obrigado, senhor presidente. Requerimento número 113/16, de 22 de novembro de 2016. Requer o envio de voto de pesar aos familiares do jovem Ricardo Lopes Moreira, falecido no dia 20 de novembro de 2016. O pleito está dispensado de justificativo por tratar-se de matéria pessoal. Passe da Câmara Municipal de Pacatuba aos 22 de novembro de 2016. Vereador requerente Enio Mereira do Carmo. Subscrito pelo excelentíssimo senhor vereador Vicente Paulo de Lima. Coloco em votação o requerimento do excelentíssimo senhor vereador Enio Medeiros do Carmo, subscrito pelos vereadores Vicente Paulo de Lima, Kleber, por todos os vereadores desta casa. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente, não há mais matérias na ordem do dia. Não havendo mais nenhuma matéria a ser votada na ordem do dia e nada mais a tratar, declaro encerrada a presente sessão. Até quinta-feira, se Deus quiser.